permutando o mestre, inconscientemente, por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros, quando pode examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, procuram desesperados os comparsas de suas ilusões, tentando devolver-lhes quanto lhes coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. Todavia, com esses frutos amargos, apenas conseguem adquirir o campo de sangue das expiações dolorosas e ásperas, para sepulcro dos cadáveres de seus pesadelos delituosos, estranhos ao ideal divino da perfeição de Jesus Cristo, irmão em humanidade, que ainda não pudesse sair do campo milenário das reencarnações, em luta por enterrar os pretéritos crimes que não se coadunam com a lei eterna. Não troques o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérrimas, porque, do contrário, continuará circunscrito à região escura da carne sangrenta. Assim seja. Assim seja. Prece, quem gostaria de fazer a prece, a leitura? Quem se habilita? Mestre Jesus, com os corações em festa, com os corações esperançosos, nós vos agradecemos a doce oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez reunidos, neste banquete espiritual do conhecimento do Evangelho, da doutrina espírita, por meio do grupo de estudo do EGE. Pedimos, Senhor, ser conosco, por meio da espiritualidade bendita, que nos auxilia a todo instante, abrindo as nossas percepções, as discussões que serão travadas a partir do tema proposto. Que nós possamos, Senhor, nos desarmar dos nossos preconceitos, dos nossos entraves. Recebermos com alegria os conhecimentos e, com o uso da nossa razão, Senhor, o filtro necessário para a compreensão e compartilhamento de ideias e conclusões. Conduze-nos com harmonia e paz no coração, que assim seja. Assim seja. Bem, pessoal, o módulo é o 5. Eu não tenho material de mídia disponibilizado dessa vez para mim. Nada me foi passado em mídia, a não ser as cópias do livro, do próprio livro, que todos vocês provavelmente têm. Até porque o Hélio compartilha nos grupos, né? Sim. Esses materiais. Então, eu não tenho PowerPoint para compartilhar com vocês, mas isso não é nenhum empecilho para que nós possamos, melhor dizendo, e consigamos conversar de maneira tranquila, harmônica e proveitosa essa passagem do Ege que fala sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos e nos acontecimentos da vida. Antes de nós começarmos a entrar nessa discussão, eu gostaria de lançar uma pergunta e ouvir vocês a respeito do seguinte. Na cultura anterior, né, judaico-cristã, nós assimilamos a palavra chamada pecado. E sempre foi aquela informação: quem estiver em pecado não alcançará o reino dos céus.
né? E pela Igreja Católica, há necessidade do batismo para que sejamos libertos do pecado original, para que saiamos do chamado limbo e deixemos de ser pagãos, para fazermos parte, de acordo com a liturgia católica, parte da Igreja de Deus, que nada mais passa do que um artifício histórico da Igreja para congregar fiéis e submissos aos ordenamentos daquela época, né? Em que a igreja era muito mais do que uma doutrina, muito mais do que uma proposta religiosa, e sim uma instituição política de poder e de controle social, que hoje não mais se comporta dessa forma tão ostensiva, mas que ainda controla com os seus artifícios, enfim, a partir dos seus rituais, da sua doutrina, dos seus mistérios e tabus e da sua hierarquia espiritual, digamos assim, na representatividade de Deus na Terra. Mas a partir dessa palavra pecado, a minha pergunta é exatamente o seguinte, para jogar para o alto e ver quem vai bater primeiro essa bola. Por onde pecamos? A pergunta é essa. Pelo pensamento, será, ô Marcelo? Por que pelo pensamento? Porque a gente atrai, né? Atrai algo ruim para nós, ou, né? O pensamento é atração. Da É sintonia, né? energia, é sintonia, energia. Energia. Que mais? Sintonia. Quando nós falamos de traição, onde ela começa? Do pensamento. Pensamento. Mas existe uma norma de direito penal, só para complicar. Eu vou falar de direito penal, fica parecendo que não tem nada a ver com o Evangelho, com Jesus, com o Espiritismo. A gente não pode esquecer que, dentro do próprio livro Céu e Inferno, existe o Código Penal, né? Da espiritualidade. Enfim. Porque, na verdade, a lei humana ela descende, digamos assim, da lei divina. Então, nada mais é do que uma continuidade da lei divina dentro das limitações morais humanas vigentes na Terra. E vai se aprimorando na medida em que aqueles que habitam o lugar também crescem, evoluem, abrem suas percepções e criam outras normas para as suas novas necessidades. No direito penal, existe uma coisa chamada iter criminis, em que o pensamento é a primeira fase da prática de um crime, a chamada nuda cogitatio, em que, por exemplo, eu penso em matar Zé das Couves. Eu cometi um crime? Eu penso em matar Zé das Couves? Não, porque está gravado no meu pensamento. Então, eu compro uma arma de fogo. Escolho aquela bem bonita, prateada e tal. Compro aquela arma para matar o Zé das Couves, que aí é o conatos remotos. Eu cometi o crime? Não. O Mas está dando crime, vazão, né? eu não cometi. Hã? Já está dando vazão para o crime acontecer, né? Pois é, mas eu ainda não cometi o crime. Contra o Zé das Couves, ele está lá, Vivinho Feliz da Silva. Né? Mas eu já cometi um outro crime, que é o porte ilegal de arma de fogo, né? Se eu não tiver o porte. Aí depois eu vou lá na casa do Zé das Couves com a arma e aponto a arma para ele. Aí eu chego na Conatos próximos.
Eu cometi o crime? Não. Ainda não, porque eu não atirei. Ainda não, porque eu atirei. Mas pode ser que sim. Porque se eu aponto a arma para ele, eu começo a executar o crime. E alguém pode ter gritado, olha lá e vai atirar, eu saio correndo. Aí eu fico numa tentativa de homicídio. E se eu atiro e mato Ele dentro das cometeu. forças, a consumação. Aí eu cometi o crime. Para que esse palavrão todo de direito penal? Para a gente perceber que o pensamento é a origem. É a origem de tudo. Aliás, existem algumas falácias em relações humanas em que se fala que pelo pensamento não se trai ninguém, tem que ter o ato consumado. E não é bem assim. Porque no momento em que você pensa, em que você cogita, em que você imagina trair alguém querido seu, e eu nem estou falando apenas de relações conjugais e amorosas, mas questão de qualquer natureza, né? De confiança, de lealdade, eu já estou traindo. Eu já estou desviando daquela trilha, e não do trilho, daquela trilha que me foi traçada, né? Que foi me proposta no meu crescimento humano. E aí eu já estarei, como disse a Margarete, em pecado. Claro que não é o pecado grave, aquele pecado praticado, concretizado, mas eu já estarei. E aí, por que que eu estarei? Porque eu estarei me conectando com aquilo que não é legal, com aquilo que não me favorece. E aí a gente para pensar assim, por que que eu pensei naquilo? Por que que eu pensei? Será que eu estava sozinho? Onde está? Eu quero conversar. Onde está o plano espiritual? Onde estão os desencarnados? Onde está a erraticidade que a gente tanto fala na doutrina espírita? Onde será que estão? Acho que está à nossa volta, né? Estão lá Sim, para com cima? Estão certeza. lá para baixo, embaixo da terra? Não, Estão em Ah, outro muito de longe. planeta? Estar ou não encarnado é apenas uma questão física, o envoltório carnal. Ah, então está todo mundo amontoado aqui no planeta Terra, aqui dentro da minha casa, tem uma galera aqui dentro. Não é bem assim. É claro que existem colônias, existem locais específicos na espiritualidade e gradações evolutivas para aqueles espíritos que vão alçando, né, novas condições. Mas nós queremos dizer que tudo isso é sob um ponto de vista de dimensão, de pensamento, de projeção mental. E que muitos de nós, um galerão, para ser bem exato, não consegue alcançar essa ideia, essa perspectiva. E fica batendo cabeça por aqui. Muitos, inclusive, sem terem a exata noção que desencarnaram. Nem estão sabendo que desencarnaram. Ou, quando chegam a essa conclusão, não aceitam. Porque o apego aos elementos materiais, a vida que ficou para trás, é tamanho que não consegue se afastar. O apego às pessoas de quem se desligou, da mulher, do marido, dos filhos, dos amigos, da sua casa, do seu carro, do seu patrimônio, dos seus inimigos. É tamanho que não consegue se desvencilhar. E, por outro lado, também nessa movimentação invisível, digamos assim, existem aqueles que vêm trabalhar, que saem das suas dimensões, onde já estão acondicionados, saem em missão salvacionista
para nos entregar as melhores vibrações e orientações possíveis para que nós possamos nos libertar pelos nossos pensamentos de conexões equivocadas. E aí é a pergunta: influência dos espíritos nos nossos pensamentos e atos. São duas situações: pensamentos, atos. Então, os espíritos podem influenciar os nossos pensamentos? Sim. Com certeza. E de que jeito Pode. que eles fazem? Quem gostaria de opinar? Geralmente a gente pensa em algo, né, que conecta com o espírito e ele se conecta conosco, a gente abre um canal, né? Então, eles se conectam conosco. Por exemplo, aqui, pode ter alguém que vem estudar, né? Que queira estudar. Ou se eu estivesse numa situação pior, pensando coisas ruins, eu podia atrair certos espíritos que podiam me influenciar em fazer coisas ruins também. Pode ser mais ou menos isso. Quem mais? E Acho aproveita que quando a gente baixa a nossa sintonia Vibração. para poder usar do que ele sabe que é o nosso ponto fraco, né? Onde o calo aperta e ele fala, não, é ali que eu vou atacar. Exatamente. Se a dona Neuci ia falar alguma coisa. eu ia falar assim, que depende muito da nossa moral, né? A sintonia, quem dá a esses espíritos, a qualidade dos espíritos é nós, é o nosso padrão vibratório, né? Dependendo se a gente vibra no mesmo padrão energético de que eles vão se conectar. Então, a gente vai se conectar com aqueles que assemelham aos nossos pensamentos, ou seja, o nosso grau moral, né? O nosso grau evolutivo moralmente falando. Certo. E lá na pergunta 459, Kardec responde à pergunta dizendo o seguinte: Kardec não, né? Os espíritos respondem à pergunta falando o seguinte: a pergunta é: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Dirigem. Como é que é isso? Dirigem. Mas é com a nossa permissão, né? E nós temos o livre-arbítrio de controlar, frear ou não. A gente não está entregue a eles. Nós é que temos essa percepção de nos disciplinar, de vigiar. E, assim, quando a gente não conhece, né, fica mais difícil. Mas acho que a partir do momento que a gente já tem essa percepção, eles vão nos deixar influenciar se nós fizermos. Senão a gente pode frear através da nossa energia, da nossa sintonia, do nosso padrão vibratório. Eu acho. Certo. Mas esse dirigem, não está parecendo que eles decidem por nós? Será que seria isso? Que nós viramos instrumentos deles? Que eles fazem o que querem com a gente? E Não, assumem a responsabilidade de tudo isso? eu acho que Vamos fazer uma comparação grosseira? Você tem o carro, você dirige o carro. Quem decide para onde o carro vai é você, não o carro. Qual é a diferença? A diferença é que o carro não pensa. Você pensa. Vamos lembrar das cenas clássicas dos desenhos animados. Você está por tomar uma decisão, aí aparece um anjinho do seu lado direito e começa, não, faça isso, faça isso. Aí aparece o diabinho do lado esquerdo,
Não, você tem que fazer isso, porque fulano agiu, porque fulano isso, porque fulano aquilo. E no final desse anjinho e desse diabinho, quem escolhe é você. Tá, Numa gente? medida, essa questão do dirigir, está então vinculada ao fato de nos submetermos e nos afinizarmos a partir dos nossos padrões vibratórios. Porque só se aproxima da gente quem sintoniza conosco. Acontece que nós somos espíritos imperfeitos, vacilantes. Muitas e muitas vezes nossos pensamentos vagueiam. Muitas e muitas vezes. Às vezes você olha para a pessoa e fala, está pensando em quê? A pessoa está parada. Às vezes ela está até desligada do planeta. Ela fala assim, não estou pensando em nada. Mas como você não está pensando em nada? E, de repente, vem na ideia dela coisas que ela não estava nem cogitando naquele momento, inclusive assuntos que não dizem respeito a ela, que não estão marcados naquele dia, naquele momento, e, de repente, vem uma lembrança, uma sugestão, uma ideia, um plano, como aquele meu plano de matar o Zé das Couves. Aquele plano de matar o Zé das Couves não foi só meu. No momento em que eu me sintonizo pela minha animosidade, tornando-me inimigo dele por qualquer razão, quem se afiniza com esse tipo de conduta e aqueles que me são desafetos, porque querem o meu mal, se aproximam de mim e insuflam o meu pensamento para aumentar a minha vontade de agir contra os Zé das Couves. E, por outro lado, eu, às vezes, vacilo naquela minha ação homicida, porque, às vezes, eu paro para pensar, não, mas se eu matar o Zé das Couves, será que vale a pena? Ainda que seja um pensamento leviano, eu vou ficar preso. Até um pensamento leviano, amenizador como esse, poderá ser considerado como uma interferência benigna, para que eu não cometa o ato homicida. Então, quando se fala que os espíritos praticamente nos dirigem, é porque eles estão o tempo todo conectados com as nossas vibrações mentais, com as nossas tendências, com o nosso perfil moral que vem de antes da atual encarnação, a nossa bagagem vibracional, vibratória, para estarmos aqui no planeta Terra, na atual condição, experienciando tudo com quem devemos viver para nos colocarmos à prova e vencermos o outro? Não, vencermos a nós mesmos. E é a partir do pensamento que tudo isso começa, que as nossas atitudes começam a acontecer. Muitas e muitas vezes, quando vamos fazer as nossas preces, nós conversamos com Deus e falamos assim, que eu tenha mais paciência, que eu não faça isso, ou que fulano faça aquilo, que fulano faça aquilo, mas que, na verdade, a gente esquece de pedir para que os meus pensamentos sejam mais guardados, sejam melhor policiados, sejam mais equilibrados, e que, a partir dessas influências espirituais, eu faça as minhas melhores escolhas. Agora, será que é apenas os espíritos desencarnados que conseguem influenciar o pensamento da gente? Não. Porque quando falamos em influenciação espiritual, quando falamos em entrar no mental de alguém e dar as famosas sugestões ou os conselhos que não devem ser vendidos,
como já dizia o ditado, nós interferimos na vida do outro. E nós vivemos num atual estado de coisa no planeta Terra, em que o orgulho e o egoísmo nos impulsionam a dar pitaco na vida de Deus todo mundo, a falar da vida alheia, a comentar tudo de qualquer jeito. Inclusive, muitas vezes, nos metemos em situações que nem conhecemos adequadamente. Ah, mas o espírito desencarnado sabe tudo? Talvez também não. A única diferença sua para ele é que você está encarnado. E isso não isenta você da sua responsabilidade. E iniciam-se assim, quer seja desencarnado quem influencia, quer seja encarnado quem influencia, o chamado processo obsessivo, em que o poder de decisão, o equilíbrio emocional, a paz mental de alguém pode sofrer grave influenciação negativa para a prática do mal. Então, tamanha é a nossa responsabilidade com o que conversamos com os outros, entre nós, tamanho é o nosso descompromisso quando fazemos as fofocas e comentários levianos a respeito da vida alheia, dos fatos da vida, do dia a dia, das questões existenciais, que não percebemos o tamanho da carga que poderíamos assumir pelo mal que provocamos o outro cometer ou sofrer. E aí isso o isentará das suas responsabilidades, das suas atitudes, dos seus movimentos mentais, físicos e morais? Não. Porque na medida em que eu sou influenciado, eu não sou um carro numa estrada sendo guiado por alguém. Eu sou influenciado, mas o meu motor, o meu mental, está recebendo e ele tem consciência do que ele está ouvindo. E aí, como disse a dona Neuci, no exercício do meu livre-arbítrio, ainda que num processo obsessivo, quem toma a decisão final sou eu. Não é o espírito obsessor quem decide nada. Ah, mas existem os casos de possessão, que é o estado mais grave de processo obsessivo. Nesses casos, será socorrido, porque perderá, inclusive, o seu próprio juízo em algumas situações. Mas, ainda que isso aconteça enquanto estado físico, no momento em de afastamento espiritual do envoltório carnal, ele é orientado pela espiritualidade salvacionista e a ele é oferecida a oportunidade de se recompor e de trabalhar no movimento de reconciliação com o seu obsessor ou adversário ou inimigo. Então, em qualquer circunstância, nunca estaremos totalmente isentos da nossa responsabilidade, da nossa escolha. Eu vou ter um exemplo bem mais grave. Eu estou desgostoso com a minha vida, eu não suporto mais estar aqui, eu sofri perdas emocionais, patrimoniais, existenciais tão graves, eu sinto uma exposição vexatória social tão ferrenha que eu não dou conta dela, em que eu resolvo acabar com a minha vida. E cometer, assim, o ato mais grave que um ser humano pode cometer, o suicídio. E aí eu decido pegar o meu carro e seguir uma moda, uma triste moda aqui do Espírito Santo, que é subir para a terceira ponte e pular. É claro que no momento em que eu estou no meu processo depressivo, quando eu estou me lançando naquele buraco existencial, olhando apenas para o meu umbigo, me perdoem a expressão,
num processo de autopiedade extremamente inadequado. Porque maior seja a dor, nunca podemos nos esquecer que outros também sofrem. Eu já me conecto com quem se compraz com isso. E nessa conexão, a minha vontade de morrer aumenta, porque o serviço dele é exatamente esse. Potencializar a minha vontade, o meu pensamento, para que este pensamento saia da tal nuda cogitatio e chegue lá no conatos remotos, conatos próximos, meta optata, que é a execução. E ele vai me conduzindo, e eu vou acompanhado dele. E aí eu desço do elevador, eu escrevo uma carta, ou não faço nada. Eu entro no carro, ou chamo um Uber, comprometendo mais um espírito que vivenciará a terrível experiência de alguém sair do seu carro repentinamente e se jogar. Subo aquela ponte e pulo. O espírito que me influenciou, é claro, carregará consigo a responsabilidade de toda a influenciação. Mas quem pulou fui eu. Então, quando se fala que os espíritos praticamente nos dirigem, não significa que retiram de nós as nossas responsabilidades. Eles se aproveitam das nossas fragilidades. Mas até agora nós só estamos falando de coisa ruim. Já repararam isso? Até agora a gente só falou de processo obsessivo, de coisa ruim, de gente má, de coisa... Quando, na verdade, no Livro dos Espíritos, está falando do anjinho também, do lado direito. Não é só do diabinho. Para vocês perceberem, para nós percebermos como que nós estamos ligados àquilo que é do mal. Não porque somos maus. É porque temos muito sal ainda para comer. Para temperar melhor essa nossa terrinha do coração e nos conectarmos com a outra vertente, ou o outro lado dessa moeda, que é divino. Porque quando o diabinho chegou aqui em mim, naquele meu momento egoístico, de orgulho, de falta de humanidade, e parece que eu estou julgando os outros, não, é um fato. Nada justifica um suicídio, nada. Eu não abri o outro ouvido para que o anjo viesse e começasse a trabalhar. Ah, mas eu sou cristão. Sim, está na hora de sê-lo. Eu peguei o elevador, ele está falando no meu ouvido. Eu peguei o carro, ele está falando no meu ouvido. Eu subi a ponte, ele está falando no meu ouvido. Mas eu fechei. Eu fechei porque eu não quero? Sim, porque eu não quero. Porque eu estou com pena de mim. Porque eu estou conectando com o outro. Seja para pular da ponte, seja para matar o Zé das Couves. Seja para ir a algum lugar, encontrar alguém a quem tenho por desafeto e tomar satisfações. Seja para não levar desaforo para casa. Seja para ter razão. Seja para ser aquele que falou por último. Porque, infelizmente, nós ainda estamos num momento em que nós queremos vencer o outro.
Ao passo que o convite de Jesus é completamente o contrário. É vencer o mundo. E vencer o mundo não é vencer ninguém, a não ser você mesmo, com as suas más inclinações e suas más tendências. Aquele seu esforço pessoal para domar as suas más inclinações e cuidar das suas imperfeições, sem se preocupar se está melhor ou pior do que o vizinho, mas aceitar a sua realidade. E no momento em que fazemos esse movimento de autoaceitação, de auto-perdão, nós começamos bem lentamente, é bem lento mesmo, a nos conectar com o outro lado da moeda. Os espíritos que estão também aqui, dentro da minha casa, neste encontro online, conectados conosco, querendo nos dizer, tende bom ânimo, você pode vencer o mundo. Então, se por um lado, nós somos responsáveis pelos atos que decorrem dessas influências, por outro, também somos merecedores dos louros, das atitudes mentais, emocionais e espirituais que tomamos a partir das boas influências. E aí, como fazer para que isso aconteça? Mas, antes disso, tem uma outra pergunta do Allan Kardec, em que ele fala o seguinte: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Quando é que você vai saber se é o anjinho ou se é o diabinho? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Ele é curto e grosso. Será que é difícil? O que vocês acham? Vocês acham difícil discernir entre um pensamento bom ou ruim? É difícil, mas depende muito da nossa sensibilidade, da percepção, eu acho, e como nos encontramos, porque a primeira sintonia que vem sempre é a do bem. E aí, muitas vezes, a gente não dá ouvidos, não escuta. Aí, as demais, aí já é por conta das nossas dificuldades. Mas a primeira, comigo, eu tenho esse exercício. A primeira que vier, se eu não acatar, eu caio lá na frente. A primeira é do bem. A primeira, se eu seguir aquela, eu não me estrepo. Mas se eu deixar ela de lado e depois ainda eu tenho como que eu vou falar? Esse consenso, né, comigo, no meu pensamento. Se eu tivesse ouvido, não teria acontecido. Comigo funciona assim, uma percepção muito sutil, muito de leve, muito rápida, passa muito imperceptível, mas acontece. E dificilmente a gente está, digamos, naquele padrão bom de abraçar essa sintonia. Isso é a minha experiência. Alguém mais? Eu acho que, no fundo, a gente sabe, a gente sente, porque, tipo assim, a gente sabe se, no fundo, a gente está falando ou fazendo aquilo porque a gente realmente quer ajudar ou porque, no fundo, a gente quer tirar vantagem daquilo. Então, acho que a gente sempre sabe se a gente está fazendo pelo bem mesmo ou se a gente quer tirar proveito. E quando for aquela discussão a respeito do que é justo ou do que é injusto? Do que é certo ou do que é errado, partindo do princípio de cada qual carrega seus valores? Melhor se calar. Silêncio. Nós estamos aqui para mudar os outros ou para mudar a gente mesmo? Para mudar a gente.
não é? A grande questão é Ei, essa. Marcelo. Quer mudar o Marcelo, outro, boa né? noite, gente. Eu acho que vai muito acho que tudo está dentro da nossa consciência, né? A nossa consciência, na hora, dá aquele clique, né? Bom, pelo menos eu sou assim, né? Não sei. Algum assunto, alguma coisa que tem que resolver, enfim, alguma questão, né? Seja lá de que forma for. O primeiro clique que vem é a consciência, né? Então, isso aí é uma coisa muito legal, a gente ouvir a voz da nossa consciência, que a consciência da gente, ela mostra, ela dá aquele clique na hora, né? Você sente se aquilo que você está fazendo, aquela atitude, ela está correta ou não, vem um sentimento na hora, vem na consciência, né? Que o bem ele está dentro de nós, na nossa consciência, gravado. O senso de justiça, de moral, né? E também tem o outro lado também, mas quando a gente já assim conhece mais um pouco, tem mais sensibilidade, então a nossa consciência ela vai dar aquele clique na hora e vai te chamar assim, não, isso não é essa direção, não. Isso aí não tá bom, não é legal, né? Então eu penso assim, né? Pelo menos comigo sempre é assim. E eu pergunto muito, eu costumo diante das situações da vida, né? Lidar com pessoas, com questões, eu costumo muito fazer a pergunta que vem: se fosse Jesus, como é que ele agiria nesse momento? Sei lá, eu gosto muito de fazer essa pergunta, né? Porque a resposta vem na hora, entendeu? Comigo é assim. Obrigado, tá? Eu agradeço. E é uma pergunta desafiadora, né? Tem que ter coragem para fazer essa pergunta. Porque geralmente a gente vai ouvir a resposta que a gente não tomaria, a decisão que a gente não tomaria. Porque Jesus, quando passou pelo plano físico, ele não julgou ninguém. Ele não condenou ninguém. Ele foi misericordioso o tempo todo. Ele mostrava o caminho reto. E mostrava os valores a serem seguidos. E ele apenas dizia: vai e não faça mais. Eu não te condeno. Vai e não faça mais. Então, como perceber se a influência é boa ou ruim? É como vocês disseram, toda a bagagem consciencial que cada um carrega já traz o seu filtro. Se for uma pessoa de moral envergada, fica complicado. Mas se for de uma moral mais consciente, mais humanista, já fica menos complicado. Então, na verdade, as nossas escolhas, a partir dessas influenciações, estarão intimamente ligadas ao que somos, a quem somos e a quem nos propusemos a ser daqui para frente. Porque nenhum espírito, ninguém vai fazer com que sejamos bons ou maus se nós não quisermos. E essas manifestações espirituais, essas influenciações espirituais nos nossos pensamentos e nos nossos atos da vida, né? Na nossa vida, nos acontecimentos da nossa vida, elas podem acontecer de várias formas, não apenas a título de sugestão, de inspiração, mas também de fenômenos mediúnicos, que vai ser a temática a ser tratada a partir do próximo encontro, médium e mediunidade, em que nós, por esse primeiro passo de discussão que estamos tendo agora, começamos a entender que nós somos pontos de comunicação entre o plano físico e o plano espiritual. Todos nós somos médiuns. Uns chamados ostensivos, mais ou menos, e os outros nem tanto, mas que também estão em conexão com o plano espiritual, porque basta pensar. Para existir, basta pensar
para se conectar, basta estar disponível para um lado ou para o outro, e de acordo com a nossa moralidade, nós conseguiremos perceber e escolher melhor para sabermos como nos comunicarmos com o plano espiritual. Então, da mesma forma que eles nos inspiram, nos influenciam, eles interferem também nas nossas sensações. Às vezes vemos, às vezes ouvimos, às vezes surgem no nosso caminho para nos desviar até de uma atitude equivocada. Quem já não ouviu falar de uma pessoa que apareceu em determinado momento, situação ou lugar, depois comenta a respeito da existência dela e ninguém sabe quem foi? E ninguém viu, ninguém entendeu, e acha até que quem contou a história é meio doido. Ou acaba identificando como sendo alguém que viveu algum tempo atrás. Eu vou relatar para vocês uma situação vivida com o desencarne do meu avô materno. O meu avô, olha como é que as coisas são. Você não vai fazer combinado. Ele e os pais da nora dele, que era lá, e eram os pais dela, moravam num município, um distrito pequeno de Minas chamado Varriçaia, combinaram assim: quem morrer primeiro avisa o outro. Isso eu não vou combinar nunca com ninguém. Eu não quero que ninguém me avise de nada. Não quero saber de nada. Entendeu? Vá com Deus, a gente se vê outro dia. Mas eles combinaram. Quem for primeiro, avisa. Pois bem, meu avô foi primeiro. Na noite em que ele desencarnou, os velhinhos estavam dormindo. Eles ouviram, sabe aquele tapa chapado no armário? Acordaram apavorados no quarto. E meu avô havia desencarnado. Logo, e se lembraram dele na hora. E na mesma noite, o meu primo, aí que a gente chama de primo de segundo grau, porque é filho da prima da minha mãe, lá no Rio de Janeiro, estava internado com o pé operado. E era um rapaz muito, digamos que, difícil de lidar. Meu avô passou lá no hospital, conversou com ele, falou com ele assim: olha, obedece sua mãe, respeite sua mãe. Aí, quando a mãe dele chegou no quarto, falou: tio Anésio esteve aqui, você não encontrou com ele no corredor, não? Ela falou: está ficando doido? Está lá em Juiz de Fora. Não, ele acabou de sair do quarto, falou isso. E depois ele apareceu na casa, tudo na mesma noite, na casa da minha tia, da tia Terezinha, que na verdade é minha tia-avó, mãe dessa prima, que é a mãe do primo. Ela ouviu no fundo da sala, assim, sorrindo para ela, e ele desapareceu. Então, na verdade, é o espírito se conectando com os encarnados para influenciar o plano espiritual, o plano material, em acontecimentos da vida, para que as coisas possam acontecer de uma maneira ou de outra, para o bem ou para o mal. E isso dependerá da nossa conexão. E da mesma forma que aparecem os bons espíritos, ou os entes queridos e tudo mais, para mim nunca ninguém apareceu, e eu agradeço. Da mesma forma que aparecem os bons, aparecem os maus. E, na verdade, o efeito físico, o tapa no armário, alguém forneceu ectoplasma para que ele pudesse fazer o efeito físico acontecer. A aparição dele para o sobrinho neto, né? Ou para a cunhada, minha tia-avó, era justamente a mediunidade de evidência de cada um dos dois. E ele se mostrando, porque o espírito se mostra, você não vê ele na marra, é ele que se mostra. Como em outras situações, você às vezes se depara com figuras assombrosas, assustadoras, que, na verdade, estão
aparecendo para você, surgindo no seu caminho, porque a sua conexão aconteceu. E aí eu conto uma experiência pessoal, a audição, a mediunidade de audição. Eu estava com uma crise cervical, isso é janeiro de 2013, eu estava com uma crise cervical grave, num domingo de manhã, sozinho no meu quarto, tipo às 8 e pouco da manhã, com pena de mim mesmo. Alguém chegou no meu ouvido e falou assim, eu vim aqui para ver como você está. Eu dei um pulo da cama. E a partir daquele movimento, eu cheguei à reunião de evangelioterapia do Guilherme Ribeiro e aos prantos relatei para eles. Eu só me comportava aqui como um turista. Agora eu entendi que eu tenho que trabalhar. Então, às vezes, até a própria influência negativa, porque o tom de voz daquele eu vim aqui só para ver como é que você está, não era um tom de preocupação, mas de regozijo com a minha dor. Então, na verdade, esse filtro espiritual, esse filtro mental, esse filtro de vida que nós devemos exercer está intimamente ligado à nossa moralidade, às nossas escolhas, ao padrão vibratório que nós queremos emitir para os outros. Os outros não resolverão os nossos problemas. Nos processos obsessivos, o principal instrumento de desfazimento das ligaduras espirituais deletérias está no obsediado e não no espírito obsessor. Está naquele que é influenciado, naquele que é subjugado, porque é ele quem haverá de ser principalmente trabalhado na sua fé, na sua resiliência, na sua humildade, na sua resignação, no seu perdão, para que consiga, enfim, se conectar com o lado divino da moeda. E no momento em que ele se conecta com o lado divino da moeda, o lado maligno não consegue mais ficar, porque quebra a linha de sintonia. É tudo sintonia. Aí nós vamos lá no livro Nosso Lar, André Luiz doido para ver a família. Lembra da cena? Ele é trazido feliz da vida. Aí chega lá, vê a esposa com o marido novo, as crianças felizes com o padrasto, é tomado de ira ali naquele momento, de ciúmes, olha o apego, materialismo, orgulho, egoísmo. Quase onde ele vai parar? De volta no umbral. E aí, daqui o lado bom da moeda que eu quero voltar para onde eu tinha que ir. Então, na verdade, nós somos muito oscilantes, nós somos muito vacilantes nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, e por isso somos tão suscetíveis às influenciações espirituais, à tomada das nossas decisões, a batermos no peito e levantarmos palavras de ordem em nome de justiça, que às vezes nem entendemos direito do que estamos falando. Às vezes nós estamos vendo uma novela. Qual é o personagem que a gente mais gosta de ver na novela? O vilão. É o vilão. Quem faz o vilão fica famoso. E aí, no final da novela, a gente quer que aconteça o quê com o vilão? Que ele morra, vá preso ou fique doido. Geralmente são as 3 opções mais correntes. Porque já teve vilão até que o tubarão comeu. Então, o que acontece? Como que nós estamos conectados com as vibrações negativas? Como que nós desejamos o mal, o insucesso, a derrota, o desterro, a personagens fictícios, quanto mais aos reais, àqueles que estão se digladiando conosco nessa fogueira das vaidades que se chama planeta Terra,
em que um quer vencer o outro, um quer engolir o outro, em discussões políticas, econômicas, existenciais, religiosas, sexuais, raciais, étnicas, enfim, de todo gênero, que, na verdade, não vão nos levar a resultado positivo nenhum. E quanto mais nós nos conectamos com esse tipo de pensamento, mais influenciações deletérias chegarão e nos farão partir para cima do outro, para termos razão. Quando, na verdade, Jesus não convidou ninguém a ter razão. Jesus convidou a todos nós a amar, a nos conectar com o amor, com a renúncia, com a resignação, com o calar-se, como bem disse a dona Neuci. Calar-se, o silêncio. Até porque quando você faz o silêncio, o inimigo perde a graça. Porque o que o inimigo mais quer de você é que você reaja. Porque na sua reação, você dá a ele munição para te atacar mais ainda. Então, quando sofremos, quando somos ofendidos, quando estamos contrariados, o melhor a se fazer é recolher-se. Cortando os calcanhares nos dentes de raiva, mas recolher-se e buscar a principal arma de recomposição, de proteção contra o lado maligno daquela moeda da vida, a prece. A prece que não precisa ser uma grande oração, não precisa ser um grande discurso, nada eloquente, até porque será você, com você, com você e Deus, que é você. Porque quando Jesus fala vós sois Deus, ele está dizendo que o Deus é interno, não é lá no céu. É interno esse Deus. E é esse Deus que tem que ser despertado na gente. Por nós, porque ninguém fará isso. Só nós podemos fazer. E no momento em que a gente, nessa prece, em que as lágrimas vão descer de contrariedade, de injustiça, pô, fulano não tinha o direito de fazer isso comigo, meu Deus, me ajude. A gente vai perceber que a gente começa a mudar esse padrão. Quando a gente começa a buscar não desejar o mal ao outro, a derrota do outro, e quando ele fala que amar os inimigos é necessário, ele não está dizendo que você tem que sair beijando e abraçando pessoas que não gostam de você. Ele não está falando isso. Ele está dizendo que é para você não desejar no mal a ninguém. Porque o mal dele é dele, você não precisa ajudá-lo, ele já constrói. Assim como o seu mal. Quem constrói é você. E o seu bem. Quem constrói é você. Certa feita, num encontro do EJA, uma companheira nos falou assim, nossa, como é difícil essa responsabilidade de ter a ideia de que tudo que acontece de ruim na minha vida, tudo que acontece na minha vida é minha responsabilidade. É do meu livre-arbítrio. Meu Deus, é muito pesado isso. E aí o pessoal, pensando com ela, falou assim, tá, mas as coisas só serão ruins se você deixar. Porque tudo de bom da sua vida, também quem faz é você. Então, não precisa da ajuda de ninguém, só você vai resolver. Olha que legal. Só precisa vencer a si mesmo. Vencer o mundo. Porque o mundo, né? O mundo, ele nos convida o tempo todo ao mundo. A ter razão imediata, a resolver nossos problemas agora. A desejar que o outro que me faz mal vá morar lá no Acre.
para eu nunca mais olhar para a cara dele. Nos esquecendo que, de repente, numa próxima, volta a casar, os dois. Porque a reconciliação vai ter que acontecer. Uma hora ou outra vai ter. E todos nós temos essas nossas diferenças com A, B ou C na nossa caminhada, porque a nossa atual história, as nossas atuais relações estão ligadas às nossas escolhas do passado e também às atuais. E que as nossas dores e também as nossas vitórias estão ligadas também às nossas escolhas, boas ou ruins, que poderão melhorar cada vez mais, ou piorar, de acordo com o que nós quisermos, de acordo com o que nós fizermos com o outro e com nós mesmos. Porque todo o mal e todo o bem que fizermos a alguém voltará para nós. É lei de causa e efeito. É uma das leis morais que nos conduzem e estão guardadas em nossa consciência, como todas as outras, para que sejamos deuses. E quanto mais trabalhamos essas leis a serviço da proposta salvacionista de Jesus, um dia de cada vez, e em todas as vezes errarmos, mas temos a dignidade de nos levantarmos e tentarmos de novo, a nossa vida ficará mais leve. As nossas dificuldades serão menores. O nosso sofrimento estará mais apaziguado. A dor talvez ainda continue, porque ela é necessária. Não por sermos masoquistas, mas é porque quando dói é que a gente lembra que Deus existe. Porque quando está tudo bem, a gente nem reza. Muitas e muitas vezes. E aí a vida toca seu barco. E aí talvez, você sendo um médium mais ostensivo, você consiga ver, sem grandes receios como os meus, ver espíritos iluminados, amigos, benfazejos, que se mostrem para você. Ou nos seus desprendimentos do sono, se encontrar com caravanas de trabalho salvacionista e trabalhar junto com eles e carregar essa lembrança. Ou também, nesse desprendimento, se agregar a grupos de doutrinação e aprendizado para trabalhar e aprender um pouco mais também na vivência encarnada. Ou quando for fazer uma palestra, quando for conduzir um estudo, contar com a sua fé no coração de que não estará sozinho e de que os bons espíritos te ajudarão a superar as suas dificuldades e servirem-se de você para levar aos outros e a você mesmo, porque quem fala é quem mais precisa de ouvir a melhor mensagem possível daquela noite, daquele dia, daquele momento, para que os corações se acalmem, para que os pensamentos se abram um pouco mais, para que as pessoas se desarmem um pouco mais e parem de pensar que um tratamento de desobsessão é para expulsar o encosto, é para afastar o espírito mal que me faz tanto mal, é para revidar aquele malvado, para exorcizar os demônios, porque, na verdade, o processo de desobsessão, como nas reuniões de sexta-feira da Evangelioterapia, ele está para libertar você de você mesmo, do seu alto processo de destruição, e te conectar pelo Evangelho à melhor sintonia, à melhor influência da espiritualidade, e aqueles que se conectaram a você naquele malfadado processo obsessivo desistirem, ou com você se perdoarem e recomeçarem esse trabalho de autodescobrimento moral
para retomar o caminho deles, porque eles também vencerão. Isso é maravilhoso. Por isso que existe esse intercâmbio permanente entre os planos, para nos dizer que é apenas uma questão de plano, de dimensão, e que estamos todos, literalmente todos, no mesmo barco, na mesma nau, capitaneada por Jesus. E que ele nos abraça o tempo todo, a todos nós. Desde aquele Adolf Hitler, que nós ainda dizemos ser um ovoide, até uma Mahatma Gandhi, que um dia também esteve na condição daquele Hitler, ou um pouco menos, quem sabe, mas que teve que fazer toda uma trajetória de vencimento, de autodescobrimento e autoperdão, para chegar no estágio onde ele chegou e ainda tem mais chão para caminhar. Ninguém está perdido, ninguém está no zero. E a cada um será cobrado de acordo com a sua consciência, com a sua condição, com o seu conhecimento, com a sua moral. E todos nós que influenciamos, agora encarnados, influenciamos outros encarnados para o bem, ganhamos os nossos pontos. Para o mal, assumimos os nossos comprometimentos. Nós não seremos absolvidos das influências que fizermos também com os outros. Da mesma forma que nós não estamos livres dos resultados em que, por determinados matizes de magias, fazemos oferendas ou conexões, encaminhando espíritos para fazer o mal a alguém. Porque nós nos aproveitamos da fragilidade moral de alguém que desencarnou, do apego daquele ser aos elementos materiais e da janela ou porta aberta daquele que será obsediado e que talvez não consiga vencer a si mesmo para afastar o mal que dele se aproximou pela sua conexão. Então, eu imagino, pessoal, que esse deva ser o raciocínio da noite de hoje, para estarmos bem, para nos conectarmos com boas influências, sejamos boas influências. Para nos libertarmos de processos obsessivos, sejamos menos obsessivos. Para elevarmos a nossa condição moral, a nossa pacificação mental, que nós possamos proporcionar o mesmo ao outro. Nas nossas vibrações mais discretas, mais amorosas, mais silenciosas. E se nós não pudermos, não conseguirmos, naquele momento exato, oferecer a prece àquele que nos fez mal, fazer o nosso silêncio. E como dizia a minha terapeuta antes da pandemia, colocar em oração. Colocar em oração. E pedir a Deus força. Força para aguentar. E perceberemos que o jugo será mais leve e o fardo será mais suave e o fardo mais leve. Quanto mais nos resignarmos, e resignação não significa acomodação, quanto mais abnegados nós formos, quanto mais oferecermos o bem ao outro que passa, quanto mais tolerantes formos com as deficiências alheias, quanto mais perdoarmos, mais nos será acrescentado, porque o reino dos céus se conquista dessa forma, e ele não está nas alturas do céu físico, ele está dentro de nós.
quando encontramos a nossa paz interna, Deus floresce. E não haverá ninguém que possa romper esse grande escuro de luz que nós conseguiremos montar. E é por toda essa luminosidade que Jesus aguentou no deserto, aguentou todos os desafios, todas as oportunidades, todas as influenciações, para ser o grande e maior influenciador da história, oferecendo a todos nós, até hoje e pela eternidade, o amor. E vencermos o mundo. Eu tenho um texto. O pessoal sabe que eu gosto de Maria Dolores, né? Que é no livro Maria Dolores, por Francisco Cândido Xavier. O nome do texto é o número 20, é o texto Regra de Luz, em que ela nos fala: se alguma prova te alcança, atende à vida, alma boa, ama, trabalha, perdoa, guardando o bem por dever. Quando o mal te envolva aos passos na caminhada terrena, conserva de alma serena a obrigação de esquecer. Nota as lições que te cercam. Ensinamento profundo surge nas forças do mundo. Entrosadas como estão, olvidando sombra e ofensa, a terra lembra a oficina da tolerância que ensina progresso e renovação. O sol esquece que é preso sob os encargos que leva e afasta a invasão da treva. Dos céus a cava abismal, a planta desculpa o saque e o homem tem casa e lume. A rosa perdoa o estrume e brilha no espinheiral. Assim também, alma irmã, se buscas marchar à frente, com fé tranquila e contente, sem parar ou esmorecer, resguarda-te nesta regra para amar e construir. Esquecer para servir, trabalhar para esquecer. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos guarde nos nossos pensamentos mais leves ou profundos, para que guardemos o bem, as melhores vibrações, as melhores influências, os melhores filtros, para que o amor, um dia de cada vez, possa ser um pouquinho maior na existência de cada um de nós e daqueles que nos cercam e daqueles que também esperam de nós um pouco mais de pacificação e não de dissensão. Que Deus abençoe todos vocês, pela ajuda que me deram na noite de hoje, pela paciência de me ouvirem. Espero ter atendido um pouco das expectativas. E eu abro espaço agora para, se alguém quiser fazer mais algum arremate, algum comentário, alguma colocação do tema, ou já irmos para a prece de encerramento. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento, por favor? Eu vou rodar uma roleta aqui, vai cair um nome. A Vitória levantou o dedo ali. Eu posso fazer. Vai, Zé. Vamos lá? Então vai. Deus, amado Mestre, obrigado por esses momentos, Senhor, de aprendizado, momentos que podemos refletirmos um pouco mais sobre o certo e errado, sobre as nossas ações, atitudes e pensamentos. Que a partir de hoje, com tudo isso que nós absorvemos aqui, nós possamos tomar atitudes melhores,
sermos pessoas melhores daqui para frente. Muito obrigada pela vida de cada um aqui presente. Que o Senhor possa acalentar o coração e a mente de cada um, dando força e ânimo para essa semana que se inicia. Força para a gente ser sempre melhor do que no dia anterior. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Pessoal, muito obrigado. Até uma Nós que próxima. agradecemos, Marcelo. Muito bom. Obrigada Com a você. vocês, tá bom? Obrigada, Sucesso Até a no próximo próxima. encontro. Tem muita coisa boa chegando por aí. Sim, Certo? obrigada. Obrigada, Marcelo. Boa Boa noite, gente. Boa noite, Boa noite. Margarete. Boa noite, boa Boa noite. noite, a Camila. todos. Boa noite, Boa Neuci. Boa noite, Boa noite, amigos. Boa Janete. noite. Boa Boa noite. noite. gente. Amélia. Boa minha noite a querida. todos. Boa noite. Boa Beijo. noite. Beijo, beijo para Tchau, todos. Maria Lúcia, todos. Tchau, gente. Segunda. Tchau.